Graça e paz. Eu sou a pastora Sânia e vamos para mais um momento de compartilhamento e reflexão na palavra do Senhor. Vamos continuar falando hoje sobre fé. Nós vimos no vídeo anterior que a fé ela tem uma fundamentação firme, porque ela é fundamentada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Ele é fiel, poderoso e Ele cumpre aquilo que Ele promete. Nós vimos também que a fé, ela precisa estar alinhada com a palavra. O apóstolo Paulo diz: eu criei, por isso falei. Nós também precisamos estar falando sobre aquilo que nós cremos. Nós precisamos estar exercitando a nossa fé, para que nós possamos ter uma fé forte, uma confissão forte a respeito do Senhor, das suas maravilhas, do seu poder, de quem Ele é. E hoje nós vamos estar falando como nós podemos exercitar esse caminhar em fé. Queria meditar com você num texto no livro de Hebreus. Hebreus, no capítulo 11, 12, fala muito sobre essa questão da fé. O capítulo 11 de Hebreus é intitulado até como Galeria da Fé, porque traz exemplos de várias pessoas na Bíblia que conseguiram efetuar grandes coisas, prodígios até, através da fé, por crerem em Deus, por crerem na palavra de Deus e por obedecerem aquilo que Deus estava falando. E no capítulo 12 inicia assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. E hoje nós vamos estar meditando nesse texto. Aqui diz que nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. O autor dos Hebreus estava dizendo que ele tinha já elencado no capítulo 11 tantas histórias de pessoas que agiram de forma tão maravilhosa porque tiveram uma atitude de fé no momento decisivo das suas vidas. E aí ele diz, e nós temos essas testemunhas. Você, olha ao seu redor, você tem testemunhas, pessoas com testemunhos de que obtiveram maravilhas pela fé em Cristo Jesus. Nós temos ao nosso redor pessoas que andam por fé, que agem por fé e que não são desamparados. Olhar para essas pessoas, para esses testemunhos, para os testemunhos que há na palavra do Senhor, faz com que nós tenhamos ânimo, força, coragem para caminhar por fé. Em segundo lugar, nós vemos aqui nesse texto que eu li, que precisamos nos livrar de coisas que podem nos atrapalhar. O escritor aos Hebreus diz, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. É um conselho muito sábio para nós nesses dias. Nós precisamos nos livrar daquelas coisas que são até inocentes, mas que estão roubando o nosso tempo, roubando as nossas forças, minando o nosso ânimo. Às vezes você tem tido muito contato com redes sociais, né? E com tantas palavras, tantas situações que te deixam às vezes para baixo, triste ou enraivecido. Livre-se dessas coisas, não fique tanto tempo
Não disponha tanto tempo seu nisso. Nós precisamos remir o tempo. O apóstolo Paulo, falando aos Efésios, no capítulo 5:16, diz que nós precisamos aprender a remir o nosso tempo, porque os dias são maus. O tempo é algo maravilhoso, precioso que Deus te deu. Você precisa aprender a aproveitá-lo, remir o seu tempo, te livrar das coisas que te atrapalham. E o autor aos Hebreus continua nos dando conselhos, dizendo: e do pecado que nos envolve. Precisamos livrar-nos do pecado que nos envolve. Muitas pessoas se acostumam a certos pecados. Esses pecados acabam aprisionando a pessoa, aprisionando a alma, aprisionando pensamentos, sentimentos ou até a própria vivência da pessoa. Pessoas que estão presas à mentira, a engano, pessoas que estão presas a comportamentos que são nocivos para si, para sua família, né? Comportamentos que são nocivos para outras pessoas. Nós precisamos nos livrar do pecado. Aquilo que é pecado, aquilo que te atrapalha na sua relação com o Senhor, aquilo que desagrada a Deus, irmão, jogue fora, livre-se disso. A Bíblia fala ainda no capítulo 12 de Hebreus, um pouquinho mais à frente, de que nós precisamos buscar a santificação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. E nesses dias em que temos um tempo mais disponível, nós precisamos estar nos santificando, buscando a santificação. Deixe que o Espírito Santo de Deus ministre ao seu coração aquelas coisas que você precisa abrir mão, aquelas coisas que você precisa confessar diante de Deus, que são pecados, os que você está acostumado, aqueles que você não tem consciência. Peça ao Espírito Santo de Deus para poder falar ao seu coração e confesse diante de Deus. Em 1 João 1,9 diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Um caminhar por fé exige que nós nos livremos do pecado. Como já dissemos até aqui, um caminhar por fé é um caminhar que baseia a sua vida em testemunhos de fé, em testemunhos de pessoas que fizeram coisas maravilhosas pela fé. Caminhar por fé é livrar-se daquilo que te atrapalha, mesmo que sejam coisas inocentes, mesmo que sejam coisas pequenas. Livre-se dessas coisas. Caminhar por fé é caminhar também tirando o peso do pecado, desembaraçando seus pés do pecado, porque o pecado é como uma armadilha na sua vida, que pode te manter preso se você não confessá-lo diante do Senhor, e traz grandes prejuízos às pessoas que negligenciam isso e se acostumam a essa vida. Outro ponto que nós vemos aqui nesse capítulo 12 de Hebreus é: eu preciso correr. Ele diz: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Nós precisamos correr. Como eu disse anteriormente, remir o nosso tempo. O tempo é algo precioso. Deus te deu esse tempo e Ele te deu uma missão. E você precisa correr e alcançar esta missão em Deus. O apóstolo Paulo também, no livro de Filipenses, no capítulo 3, versículo 12, ele diz que ele corria para conquistar aquilo pelo qual ele foi conquistado em Cristo. Nós também, queridos, precisamos correr nesses dias. Nós temos sinais claros de que a volta do Senhor está próxima e nós precisamos correr para conquistar aquilo pelo qual também nós fomos conquistados em Cristo. Amém?
Outro ponto que ele diz aqui, ter os olhos fitos no Senhor. Ele diz, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A nossa fé começa em Cristo e a nossa fé tem o fim em Cristo. Ele é o autor e o consumador da nossa fé, aquele que cumpre em nós os seus propósitos. Os nossos olhos precisam estar fitos nele. Como eu disse, a nossa fé, ela tem um fundamento em Cristo. É Ele quem garante o seu caminhar por fé. Então não tire os olhos do Senhor, em circunstância alguma da sua vida. Quer você esteja em tempos de paz, em tempos de luta, quer você esteja em dias bons, em dias maus, mantenha os seus olhos fitos no Senhor, porque é Ele quem garante a você um caminhar por fé. Um caminhar por fé está alinhado a Cristo Jesus e à sua palavra. O fundamento da nossa fé é a nossa rendição ao nosso Senhor. Renda-se ao Senhor nesse dia. Decida caminhar por fé. Decida caminhar para conquistar aquilo pelo qual você foi conquistado. Decida hoje, neste momento, a santificar a sua vida, a se render ao Senhor. Decida hoje a um relacionamento pessoal com Cristo Jesus, a conhecê-lo, a conhecer a sua vontade. Decida hoje a esse caminhar por fé. O Senhor tem grandes coisas, maravilhosas coisas para fazer na sua vida e através de você. Renda-se a esse chamado do Senhor. Renda-se ao amor de Cristo por você. Eu te convido nesse dia. E eu quero abençoar a sua vida, abençoar a sua família, abençoar a sua casa em nome de Jesus. Que vocês possam experimentar nesses dias o milagre de Cristo na sua casa. Que vocês possam nesses dias ter a fé fortalecida no Senhor. Que vocês possam olhar para Ele nesses dias. E como diz no versículo 3 do capítulo 12 de Hebreus, para que vocês não se cansem nem se desanimem, para que o ânimo de vocês mantenham-se firmes. Como Cristo nos exortou, vocês podem passar por aflições no mundo, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Mantenha o ânimo alto em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida.